mas uma sentença foi colocada sobre a vida dessa pessoa. Quando você for mãe, você irá pagar. Essa eu também já ouvi. Olha a outra. Espero que você passe pela mesma coisa. Quem já ouviu essa? Levanta as mãos, por favor. Todos os dias, nós estamos construindo a nossa história. Essa história, ela pode conter momentos bons e momentos ruins. Mas uma coisa é fato: a sua história será contada por aquilo que for mais marcante. A exemplo de Davi. Quando nós falamos sobre Davi, todos nós sabemos que Davi cometeu um grave erro. Porém, Davi não é conhecido pelo seu erro. Ele é conhecido como o homem que venceu Golias. Ele é conhecido por ser chamado de o homem segundo o coração de Deus. Abraão, por sua vez. Abraão foi um homem cheio de fé. Porém, por um breve momento, ele também vacilou. Ele deixou de confiar no Senhor e tentou forjar o seu próprio milagre. Mas também não é por isso que ele é lembrado. Ele é lembrado pelo seu título de pai da fé. Ele é lembrado pelo fato de ser um idoso, a sua mulher também uma idosa, estéril, e geraram um verdadeiro milagre. O filho de Abraão, Isaque também cometeu um erro. Em um momento muito pontual na história de Isaque, ele acabou repetindo o erro do seu pai. Ele começou a contar mentiras a respeito da tua esposa. Mas ninguém lembra de Isaque por conta disso. Quando nós falamos sobre Isaque, a primeira coisa que vem na minha cabeça, filho da promessa, 100 vezes mais, um homem que cresceu onde todos estavam empobrecendo. O tempo todo, nós trabalhamos para deixar uma marca nesse mundo, seja ela boa, seja ela ruim. No livro de 1 Crônicas 4, versículo 9, diz o seguinte: levante a sua voz, vamos juntos, por favor. Jabes foi o homem, o que está escrito ali? A história de Jabes não começa a ser contada pelo seu início, mas sim pela forma como ele terminou. Olha que expressão linda, o homem mais respeitado de sua família. Uma pessoa, para ser tratada como a pessoa mais respeitada da sua família, ela precisa ter construído uma história muito impactante. Ela precisa ter se diferenciado demais. No meio de todos aqueles da sua família, ela tem que ter despontado de uma forma extraordinária. Mas ninguém deu absolutamente nada para Jabes. Ele se posicionou, ele agiu a sua fé, e ele viveu uma história poderosa, uma história incrível. Uma das passagens que mais mexem comigo, é aquela que está escrito no livro de Marcos 10, a partir do versículo 46. Essa é a passagem do cego Bartimeu. Por mais que o cego, ele não tenha tido a fama que, por exemplo, Abraão teve,
que Davi teve, que José teve. Esse cego, ele me ensina muito. Por isso que de tempo em tempo eu volto para meditar nessa mesma passagem. A Bíblia descreve ele como sendo um cego e um mendigo. Quem aqui já teve contato com um morador de rua, com um mendigo? Levanta as mãos, por favor. O que leva uma pessoa a se colocar dentro dessa condição? Não existe um padrão de acontecimentos. Alguns é por conta de uma perda familiar, outros é por conta de uma falência, abandono, injustiças. Mas existe um padrão de sentimento nessas pessoas. Essas pessoas carregam rejeição, abandono, tristeza, porque grande parte delas se enchem de álcool e drogas. É justamente para mascarar esse sentimento que existe aqui dentro. Os moradores em situação de rua, eles têm uma outra característica em comum. Eles são muito bons em pedir. Eles pedem. Se você teve contato com um deles, possivelmente eles te pediram alguma coisa. Ô tio, tem umas moedinhas aí para eu poder almoçar? Tem uma camiseta? Tem um short? Direto, vem morador de rua pedir chinelo e short. Porém, esse é um grupo de pessoas que não está disposto a lutar. Por isso se submetem a um padrão tão baixo. Se você pensar de uma forma lógica, imagine o que é você dormir no chão duro, todos os dias. São José do Rio Preto, ela tem um negócio muito engraçado. Tem dia que ela tem as 4 estações, dentro de 24 horas. Imagina o que é você ficar debaixo de um sol quente, daquele mormaço, anos e anos e anos e anos e anos da sua vida. E à noite, quando faz aquele frio terrível, você tendo que se cobrir com papelão, muitas vezes com panos, toalhas velhas, muitas vezes rasgadas. Esse grupo de pessoas, eles esperam muito dos outros, mas não estão dispostos a lutar as próprias batalhas. E Bartimeu por muito tempo viveu dentro dessa realidade. Ele foi um escravo dessa mentalidade, do que as pessoas podem ou devem ou precisam fazer por mim. E por que essa passagem me ensina tanto? Qual que é a maior lição? Ninguém tem a obrigação de fazer nada por mim. Ninguém. Muitos não moram na rua, mas vivem a vida mendigando, esperando do patrão, esperando de pai e de mãe, esperando dos companheiros, esperando de todo mundo, e não existe uma disposição em lutar. Mas chegou o momento daquele homem, em que ele se levantou no espírito. Ele se levantou com tanta força, com tanta força, com tanta força, que daquele momento em diante, ninguém poderia segurá-lo. Ninguém poderia pará-lo. Tanto é que tentaram uma multidão contra um homem e ele não parou. Ele insistiu, ele lutou e ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele colocou a força da vida dele. Perceba, antes de viver o milagre, ele precisou se levantar. Como mendigo, ele recebeu muito, mas enquanto ele continuou a receber de pessoas, a vida dele não mudou. Quando ele foi em busca do que ele desejava, quando ele foi em busca da mudança, a vida dele foi mudada. Então tem pessoas que não têm alcançado
a mudança, a transformação plena, porque ainda tem se apoiado no que as pessoas vão fazer por ela. Jesus estava passando por Bartimeu, o homem mais amoroso, o homem mais generoso, o homem mais empático, a criatura mais incrível que passou pela terra. Foi Jesus que estendeu as mãos para ajudar Bartimeu? Foi ele que ofereceu ajuda? Jesus sabia o que estava acontecendo com aquele homem? Sim ou não? A Bíblia descreve que o Senhor conhecia o pensamento dos homens. Então, a cada pessoa que passava perto dele, ele sabia o que se passava na vida dela. E mesmo assim, Jesus não estendeu as mãos? Não. Bartimeu precisou se levantar. Bartimeu precisou ter a coragem, a ousadia, a convicção de não ficar mais parado, preso àquela realidade. E a partir desse posicionamento, de uma atitude que partiu dele, a vida dele foi completamente transformada. E não foi diferente na vida de Jabes. Olha o que diz aqui na sequência, na história de Jabes. A sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Na Viva diz assim: sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: sofri muito na hora de dar à luz. O significado do nome Jabes é causador de dores, causador de sofrimento. Biblicamente falando, os nomes das pessoas sempre tiveram um impacto muito forte sobre a vida delas. Então, se o significado do nome Jabes era causador de dores, cada vez que ele era chamado, era o mesmo que dizer: ô causador de dores, ô causador de sofrimento, vem cá por favor. O nome tinha tanto impacto sobre a vida das pessoas, que Abrão, antes de viver o milagre, teve o seu nome mudado para Abraão, pai exaltado, pai de multidões. A mesma coisa com Jacó, enganador, Israel, campeão com Deus. Então esse homem, esse rapaz, mesmo tão jovem, recebeu uma sentença muito negativa. Quando nós falamos de sentença, quantos aqui nesse dia, no passado, já receberam sentenças ou marcas como essa de Jabes? Eu anotei algumas sentenças, algumas frases, que eu já ouvi, já presenciei, e essas sentenças, se muitos não combateram, infelizmente acabam tendo poder para amarrar a tua vida. Por exemplo, você não será ninguém. Quem já ouviu isso, levanta as mãos, por favor. Olha que sentença terrível. Você não será ninguém. Você terminará como seu pai ou como a sua mãe. Quem já ouviu isso? Levanta as mãos, por favor. Dependendo da vida que teu pai viveu, é um destino muito ruim. É uma sentença muito pesada. Eu já vi pessoas fazendo exatamente esse tipo de declaração, tendo consciência que talvez o pai viveu uma vida lutando contra o alcoolismo, lutando contra vícios, batalhas várias, e a sentença liberada sobre a vida dessas pessoas: você vai terminar como seu pai. Você não vai virar nada na vida. Essa vida não é para você. Quem já ouviu essa? Essa vida não é para você. Levanta as mãos, por favor. Esse tipo de pessoa não é para você. Não no sentido de que você sabe que aquele relacionamento é um problema. Mas, por exemplo, eu já vi filhos se apaixonando, gostando de pessoas. Sabe aquela história assim? É muita areia para o teu caminhãozinho? O pai e a mãe falando assim para o filho e para a filha:
Está sonhando alto demais, filho. Já vi? Já. E não foi uma, não foi duas, várias vezes. O que você está incutindo na mente da pessoa, da criança, e no futuro dela? De que o nível mais alto não é para ela. Ela tem que se contentar com o mais baixo, com as pessoas de baixo valor, pessoas que em tese são equiparadas a ela. Você não será feliz sentimentalmente. Quem já ouviu essa? Perceba que se juntar tudo, vai acabar que toda a igreja ouviu alguma sentença negativa. Eu acredito que todo mundo tem, ou grande parte das pessoas, tem aquela pessoa que ela é considerada a ovelha negra da família. Sabe aquela pessoa que ela dá mais trabalho do que o normal? Qual que é o tipo de sentença que sai normalmente da boca dos familiares? É sempre ela, é sempre você, é você de novo, e assim vai, ele é um problema, e assim por diante. Jogando o futuro dela lá embaixo. E até na correção de filhos, tá? Nós temos que tomar muito cuidado como nós corrigimos o nosso filho, porque se você coloca essa marca no teu filho dizendo, é sempre você, ó você de novo, o que vai entrar dentro da mente dele? Sou sempre eu. O responsável sou sempre eu. Por exemplo, prestem bastante atenção nas histórias que eu vou compartilhar com vocês agora. No início desse ano, eu e a Catarine fomos atender uma jovem de 15 ou 16 anos de idade. Essa jovem não é da igreja, ela é de fora. Essa jovem, não sei desde que idade, ela já passou por não sei quantos psicólogos, psiquiatras, foi levada para o Bezerra. Isso que eu estou falando de uma menina de 15 anos. Tem que tomar alguns remédios tarja preta, basicamente que para viver. É remédio para acordar, é remédio para dormir, é remédio para comer, é remédio para tudo. E quando essa menina estava parada, sentada na nossa frente, chegou um momento que eu comecei a fazer declarações sobre a vida dela. Eu comecei a falar, você é linda, inteligente, uma menina especial, maravilhosa, abençoada, amada por Deus. E aí eu pedi para ela repetir. Falei, repete comigo, eu sou especial. Ela falou, eu não posso repetir isso. Eu falei, mas por que você não pode repetir isso? Ela falou, porque eu sei que eu não sou especial, eu sou um problema. Eu falei, mas por quê? Falou, primeiro, quando eu tinha 1 ano, minha mãe biológica, ela me mandou embora. E como eu sei que eu sou um problema? Ela teve outros 4 filhos e ela não abandonou nenhum, só eu. Então eu sei que eu sou um problema. Essa família, por não ser uma família da igreja, então elas estão acostumadas àquele padrão. Então falta graça, falta discernimento, sabedoria para lidar com assuntos como esse. Como essa menina tem essa marca de rejeição muito forte dentro dela, a menina realmente, ela faz muita coisa. Ela se tornou ativa sexualmente com pouquíssima idade. Se relacionou com um, com outro, com outro, com outro. Acabou desenvolvendo alguns vícios, entre eles o vício da bebida. Parece que eu estou contando a história de uma pessoa de 50 anos de idade, né? 15. Ela disse que em um momento específico ela bebeu tanto, que ela perdeu a consciência. Vou falar de uma forma que vocês entendam. Se aproveitaram da falta de consciência dela. Entenderam? Por conta desse sentimento negativo dentro dela, ela desandou em comer. O que acabou acontecendo com ela? Acabou ganhando muito peso.
E nisso, dentro dela entrou de uma forma tão grande que ela é um problema. Essa sentença marcou a vida dela de uma forma tão grande, que conversando com ela, ela me transmitiu uma informação muito clara, que ela procura um problema para se enfiar, para que ela possa sustentar essa posição de que ela é um problema. Ela não fica uma semana sequer sem se enfiar em algum tipo de buraco, sem dar nenhum tipo de dor de cabeça, porque dentro dela entrou que ela é um problema. Eu falei para ela, repete comigo, eu sou linda. Ela disse a mesma coisa, eu não consigo, eu não posso, eu sei que eu sou feia. Pela falta de discernimento dos pais e sabedoria, eles começaram a dizer para ela, menina, você é problemática. Só foi agravando a sentença que foi colocada nela lá atrás. Eu me recordo de um outro casal, e esse casal, pensa num casal desajustado, é briga atrás de briga, atrás de briga, atrás de briga, atrás de briga, que não para. A mulher já passou por mais de um casamento, e eles pediram atendimento, e conversando com eles, essa mulher, ela ia para vários assuntos e voltava para filhos. Ela vinha e tocava em assunto de filhos. E aí não sei o que, profissional, filhos. E aí eu entendi, tem alguma coisa com esses filhos. E eu perguntei para ela, como que é o teu relacionamento com teus filhos? E ela disse, péssimo. Falei, péssimo por quê? Ela falou, porque eu não convivo com eles, eu não sei como eles estão, eu não sei o que acontece. E eu falei, e por quê? O que aconteceu? Ela disse que no primeiro casamento dela, ela veio a se divorciar, e na guarda, na disputa pela guarda, ela entregou os filhos, ela nem tentou, guarda compartilhada, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, ela nem tentou, ela entregou. Por que ela fez isso? Porque do primeiro ano de vida dela, até os 15 anos, 16 anos, que foi mais ou menos a idade que ela quis sair de casa, ela recebeu a mesma sentença da mãe. Você não vai conseguir ser mãe nunca. Você nunca vai conseguir criar filhos. Quando ela me falou isso, ela desabou em chorar. Pensa em uma mulher que chorou com a alma. Sabe aquele choro que não é um choro que você vê que está vindo do coração de uma pessoa que estava entalada, presa, com aquela tristeza há muito tempo? De fato, ela é mãe porque ela concebeu, mas ela nunca se tornou mãe porque dentro dela entrou, eu nunca serei uma mãe. E ela falava assim, eu não queria ter feito isso, eu não queria ter feito isso, eu queria ter ficado com os meus filhos, com a minha família, eu não devia ter feito isso. E o que aconteceu? Por conta dessa dor passada, por conta dessa experiência terrível, era conflito com o marido, era conflito no trabalho não parava em um, porque a angústia era tão forte, tão forte, tão forte dentro dela, que ela não conseguia ter o controle sobre as emoções dela. Vocês não estão entendendo, ao ponto de 5 minutos de conversa na minha frente, se você não tiver pulso firme com quem estiver na tua frente, eles começavam uma discussão entre eles, de tão ferida que a mulher estava, por conta de uma sentença negativa que foi imposta, foi colocada sobre a vida dela. Um outro rapaz que eu atendi, ele cresceu, olha como são as coisas, ele disse que ele não sabe de onde foi, ele não sabe quem foi, mas um dia falaram para ele assim, você nunca vai poder ter o seu próprio negócio, ocupar uma posição mais alta não é para você. Ele não lembra quem foi, a informação ficou. Ele chegou na igreja, começou a buscar por crescimento, promoção, aumento salarial, começou a buscar, a porta foi aberta. O patrão dele chegou e falou, fulano,
quero colocar a empresa nas tuas mãos, você vai tocar, você vai dirigir. O que você acha que ele respondeu? E mais um que na minha frente começou a chorar. Eu queria ter aceitado, eu precisava daquele dinheiro. Detalhe, o patrão insistiu. O patrão falou, mas, ô seu Zé, você vai ganhar mais. Na carga horária você vai trabalhar um pouquinho menos. De certa forma você vai ter a liberdade de fazer o teu horário em alguns dias. Você não quer? Não, não quero, estou bem onde eu estou. Mas uma sentença foi colocada sobre a vida dessa pessoa. Quando você for mãe, você irá pagar. Essa eu também já ouvi. Olha a outra. Espero que você passe pela mesma coisa. Quem já ouviu essa? Levanta as mãos, por favor. Esse aqui, eu falei para a Catarina ela não tinha ouvido, mas eu já ouvi várias vezes. Todo mundo será corno pelo menos uma vez na vida. Vocês acreditam nessa palhaçada? Eu já ouvi isso várias vezes. O Guilherme, ele já veio e inovou. Ele veio compartilhar como ele ouviu essa frase. Eu tive até que escrever. Eu estou rindo, mas eu estou falando de uma tragédia. Chifre é igual consórcio. Uma hora todo mundo vai ser contemplado. Já parou para pensar que desgraça? Nós rimos aqui, mas já parou para pensar que se em algum momento isso saiu pela tua boca, uma das pessoas que podem ser atingidas são as pessoas que você mais ama? Você está dando legalidade, por exemplo, para que o teu filho, a tua filha seja empoderado com chifre? Você está dando legalidade para que o teu filho sofra essa dor, porque quem já passou pela dor da traição sabe que não é uma dor fácil. Quem já passou por isso sabe que é muito doloroso. As declarações, as sentenças que nós recebemos de fora, elas têm o poder, se eu não combater do jeito certo, para influenciar o rumo da minha vida. Você não merece isso. Você não tem jeito mesmo, nada, você não muda. Quem já ouviu essa? Você não tem jeito mesmo. Levanta as mãos, por favor. Infelizmente, essas são algumas das sentenças mais comuns que as pessoas recebem no dia a dia. Tiago 3, 7, 8 diz assim: toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar, doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável. Repita comigo, por favor. Cheio de veneno. O que está escrito ali? Provérbios 18, 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Literalmente, muitos têm matado e têm morrido por conta da língua. Muitos têm matado, têm morrido por conta das sentenças que liberaram. Muitos têm matado e têm morrido por conta daquilo que tem saído da boca. Mas a pior sentença não é a que vem de fora. A pior sentença é a que você libera sobre si mesmo. No livro de Mateus, no capítulo 12, diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, se sai pela tua boca é porque está dentro do teu coração. Se está dentro do coração é porque é uma verdade para você. E se é uma verdade para você, está alterando o teu destino para pior. E eu me coloco nessa lista. Eu tive um pai e uma mãe que praticamente todos os dias da minha vida chegavam em mim, colocavam as mãos na minha cabeça e falavam: filho, eu te abençoo.
eu declaro que você vai ter um destino poderoso. Você é um menino inteligente, você é um menino capaz, você vai viver uma grande vida, você vai ser bem-sucedido em todas as áreas da sua vida. Então eu não sofri com sentenças de fora, mas não foram poucas as vezes que eu liberei sentenças negativas sobre a minha vida. Tiveram momentos de eu dizer, eu não serei feliz sentimentalmente. Tiveram momentos em que eu liberei a sentença de que eu nunca encontraria a pessoa certa para constituir família. Existiram momentos na minha vida em que eu comecei a dizer que eu nunca conseguiria sustentar a minha família. Eu trazia essa carga, eu me sentenciava, eu trazia esse peso sobre a minha vida. Eu não tive a batalha de enfrentar sentenças externas, mas o tempo todo eu liberava aquilo que era de negativo sobre a minha vida, e isso afetou a minha vida por completo. Amarrou, travou, prendeu. Eu fiquei bloqueado, barrado no mesmo lugar. E olha como que são as coisas. Muitos podem dizer assim, eu sou da forma que eu sou por conta da criação que eu tive, por conta do contexto. O contexto era péssimo. O meu contexto foi extraordinário, mas as minhas atitudes foram péssimas. Então eu preciso entender que a questão ela é mais interna do que propriamente externa. Porque eu nasci em um lar altamente estruturado, eu estava desestruturando por conta das sentenças que eu estava liberando contra a minha vida. Hoje eu estava me recordando, na reunião da manhã, que no lugar em que eu morava com os meus pais, dentro do meu quarto, tinha dias que eu sentava no canto da cama, e eu perdia a reação, eu só ficava pensando. Quais eram os pensamentos que vinham na minha cabeça? Financeiramente falando, eu dependia do meu pai. Precisava de ajuda. Sabe a mesada? A mesada é bom para a criança, mas depois de um determinado tempo não é bênção na vida de uma pessoa. Porque a frustração começou a acabar comigo. E eu me pegava pensando, será que um dia eu vou conseguir cuidar da minha família como meu pai cuida da minha? E no final, eram sentimentos e sentimentos e sentimentos e pensamentos, muitas coisas, e eu só pesando, só amarrando, só pesando, só amarrando. Mas era pouca ação. Então, de fato, aquela sentença estava sobre a minha vida. E quando eu entrei nesse quarto, depois de um bom tempo sem entrar, eu sentei na mesma posição, e eu chorei, me lembrando da quantidade de carga que eu trouxe para a minha vida. Entenda que o tempo todo eu tenho que estar muito atento e muito consciente em tudo que eu faço. Sabe aquela expressão que eu já vi muitas pessoas dizerem, nesse lugar não dá para crescer? Você nunca pode falar uma coisa dessas. Mesmo que o lugar seja limitado, mesmo que a empresa seja de porte pequeno, mesmo que você saiba que aquele cargo tem um limite salarial, você não pode falar, neste lugar não dá para crescer, nesse endereço não dá para crescer, senão você amarra tudo de uma vez. Olha como que são as coisas. Olha como o diabo, o mundo, tenta incutir esse padrão de pensamento mais baixo nas coisas mais simples. Sabe aquela frase, o não você já tem? Vai. Quem já disse ela? Pelo menos uma vez na vida, levanta as mãos. Vamos pensar de uma forma racional. Olha a declaração que você está fazendo antes de ir em busca daquilo que você deseja. O não você já tem. Tem como dar bom? O não você já tem, você já está sentenciando aquela situação a um fracasso. Parece uma expressão que estimula a coragem. Vai lá, bobão, o não você já tem. E vai amarrando, e vai amarrando, vai amarrando, vai amarrando. Parece que nós temos uma tendência a sempre nos prendermos ao e se não der certo? E se não acontecer? Ah, sei não, hein? Por isso que eu tenho que tomar cuidado o tempo todo. Palavras têm o poder, palavras constroem, destroem, amarram, travam, bloqueiam, mas também fazem caminhar.
Olha como que eu tenho que tomar cuidado com as sentenças que eu libero sobre mim. Lembra do povo de Israel, no processo de libertação do Egito? O que eles começaram a dizer? Moisés, você nos tirou do Egito para morrermos aqui? O que está escrito lá no livro de Números? O Senhor disse, como ouvi vocês dizerem, assim vai acontecer. Olha a sentença, olha que loucura, olha o peso que eles trouxeram sobre a vida deles, e de fato aconteceu o que eles declararam, farei exatamente como eu os ouvi dizerem. Eles atraíram para si a desgraça daquela declaração que eles fizeram. E quando nós falamos de sentença, talvez você não é o tipo de pessoa que tenha expressado em palavras, mas um pensamento, se ele for alimentado, ele pode vir a se tornar uma sentença. Se dentro de você existe aquele pensamento negativo, de que eu vou terminar sozinho, de que eu vou fracassar, de que eu não vou conseguir pagar dívidas, e você alimenta, você mastiga, você pensa nele, e repete, você pensa de novo, aquilo se torna uma sentença na sua vida. As minhas atitudes também podem me sentenciar. Fugir de um desafio é uma sentença, uma vida de mentiras é uma sentença, uma vida de desonestidade é uma sentença, e eu acredito que muitos ainda podem estar carregando um peso muito grande por conta dessas sentenças negativas, mas por intermédio de um posicionamento de fé, repita comigo por favor, todas as sentenças, mais forte, todas as sentenças podem ser quebradas, por pior que elas sejam, por mais que elas tenham tido controle sobre a tua vida até o presente momento. 1 Crônicas 4:10, Jabes orou ao Deus de Israel, abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. O que está escrito na parte final? Jabes não ficou conhecido como causador de dores, ele ficou conhecido como o homem mais respeitado da sua família. Foi um homem que, por intermédio de uma atitude de fé, ele mudou a sentença que existia sobre ele. Gênesis 27, seu pai Isaque respondeu-lhe, sua habitação será longe das terras férteis, distante do orvalho, que desce do céu. Você viverá por sua espada, e servirá a seu irmão. Repita comigo por favor, levante a sua voz. Mas quando você não suportar mais, o que está escrito ali? Aqui é um pai falando para um filho. Aqui não diz, quando você não suportar mais, alguém vai tirar de você. Aqui diz, quando você não suportar mais esse jugo, essa sentença, é você que tem a responsabilidade de tirar, é você que vai ter o poder para arrancar, é você que vai tirar esse peso. O meu pai, ele é um ungido do Senhor, a minha mãe é uma ungida do Senhor, desde o meu nascimento, eles nunca tiveram o poder para tirar o fardo da minha vida, eu tive que me levantar para arrancar, eu tive que me levantar para lutar. Eles ensinaram, eles falaram, mas enquanto não houve o meu posicionamento, mudanças não aconteceram. Então, você tem que se permitir, literalmente, se levantar e dar um basta, colocar um ponto final. Nós não podemos mais aceitar viver em um nível tão baixo, financeiramente, familiar, saúde, não dá. 1 Samuel 11:6, quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus apoderou-se dele, e ele ficou furioso. Nós precisamos dessa fúria do Espírito. Entenda que ser cheio do Espírito faz parte desse processo de mudança, porque ele dá um outro significado às emoções que existem dentro de você. Fúria, de uma forma geral, na carne, só provoca destruição. A fúria provocada por Espírito é o combustível, é a força que você precisa para romper com aquela realidade. Você tem que se enfurecer, você não pode aceitar, você tem que se levantar e colocar um ponto final naquela realidade de sofrimento, naquela amargura. É aquele momento que você tem que se levantar e dizer, chega. Repita comigo, chega. A partir de hoje, eu coloco um basta. Mas se essa fúria não te consumir, você vai viver mais um dia, 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 anos vão se passar.
e poucas mudanças vão ter acontecido. Repita comigo, por favor. Acomodação, não. Inconformismo, sim. O tempo todo. Eu sou grato, mas um eterno inconformado com a realidade. Não vou tolerar, não vou aceitar. 1 Samuel 17. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei sua cabeça, hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. O nosso posicionamento tem que ser exatamente o mesmo do de Davi. Hoje, eu estou colocando um ponto final nessa situação. Amém? Se coloquem de pé todos, por favor. Davi, ele é o verdadeiro improvável, aquele que simplesmente dependeu do Senhor e foi. Davi foi sentenciado em vários momentos da sua vida. Davi foi sentenciado pelo seu pai. Quando Davi não foi chamado para aquele dia especial, o seu pai estava sentenciando ele a uma vida comum. Ele não tolerou, ele não aceitou e entrou naquele lugar, naquele momento especial. Davi foi sentenciado pelo seu irmão. Quando ele chegou naquele campo de batalha, o seu irmão disse: o que você veio aqui? Você só veio assistir? Ele foi sentenciado a uma vida de covardia e acomodação. Ele não aceitou, ele enfrentou aquilo que causou medo no seu irmão. E olha como que são as coisas. Normalmente, o covarde, o frustrado, sentencia você pela batalha que ele vive internamente. Eliabe disse: você só veio para assistir a luta contra Golias? Me respondam, o que Eliabe fez durante toda a luta? Assistiu a luta contra Golias, mas de Davi. Davi foi sentenciado até pelo próprio rei. O rei tinha um interesse em que Golias caísse por terra, mas ele disse o que para Davi? Você não pode vencer. Mas ele foi e enfrentou. Davi foi sentenciado pelo seu inimigo. Davi foi tratado como menor, e ele disse: hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. No passado, quando Saul era rei, era você que liderava o exército de Israel, e o Senhor seu Deus lhe disse: você será o pastor do meu povo Israel, será o líder do meu povo em Israel. Olha que homem incrível. Ele ainda não tinha sido colocado no posto de rei, mas ele liderava sobre aquele povo. Ele ainda não tinha alcançado aquela posição, mas ele já agia como se fosse altamente bem sucedido naquilo para aquilo que ele foi chamado. Então ali em Hebrom, Davi fez um acordo diante do Senhor com todas as autoridades de Israel, e elas o ungiram rei de Israel, conforme o Senhor havia anunciado por meio de Samuel. Então Davi e todo Israel foram a Jerusalém, isto é, Jebus, onde moravam os jebuseus, que viviam naquele lugar. Os jebuseus zombaram de Davi. Repita comigo, por favor. Você jamais entrará aqui. O que está escrito a seguir? O que já falaram para você que você não iria conseguir? O que já falaram para você que você não iria fazer? O que você já falou sobre si mesmo que você não daria conta? O que você já falou para você que isso é demais para você? Você não está pronto, você não está preparado, não, tem que ir para um nível mais baixo. Davi ouviu, mas ele ignorou. Ele foi. Eu tenho que tomar muito cuidado com as sentenças da vida, porque tem pessoas que de fato são impermeáveis, mas essas são muito fortes no espírito. Tem pessoas que são uma esponja. O que a esponja faz? Suga, entra. Aqui nós vemos um homem que ele foi contrariando tudo.
Assim como eu acredito que você vai contrariar todas as sentenças que foram liberadas de forma negativa sobre a sua vida, até mesmo sentenças que você nem sequer ficou sabendo, pessoas que nas costas se incomodaram com você e começaram a declarar negativamente sobre a tua vida financeira, sobre a tua empresa, começaram a declarar contra o teu casamento, começaram a declarar contra a tua família, pessoas que começaram a declarar contra os teus filhos. Eu declaro pela fé que todas essas sentenças nessa noite serão quebradas. Toda a carga que estiveram sobre a vida de vocês, que até hoje tiveram peso sobre a vida de vocês, elas vão desaparecer uma por uma. Aquilo que por muito tempo pesou, atormentou, atrasou, amarrou a tua vida, vai cair por terra. Esse jugo vai sair de você, vai sair do teu casamento, e a partir de hoje tudo vai andar na tua vida, tudo vai caminhar. Então eu gostaria que neste momento você fechasse os seus olhos e entrasse em oração, apresentando ao Senhor cada sentença que foi liberada contra a tua vida, o que você lembra que o teu pai falou contra você, o que você sabe que a tua família liberou contra você, quais foram as declarações que você recebeu desde a sua infância até os dias de hoje. Foi dito a você que você não seria nada, foi dito a você que você iria terminar como seu pai, como a sua mãe, foi dito a você que você nunca conseguiria prosperar, que você não sairia deste trabalho, que você nunca iria crescer, que você iria perder a tua família, que os teus filhos iriam te abandonar, que o teu casamento ia acabar, que a tua vida não ia frutificar, que você ia viver uma vida de lamento, que você ia viver nesse nível mais baixo. Apresente ao Senhor. Não é dia de lamento, é dia de clamor, é dia de guerra, é dia de você enfrentar as suas batalhas e apresentar ao Senhor. Senhor, declararam sobre a minha vida, foi liberada essa sentença sobre a minha vida, mas hoje eu estou quebrando, eu estou cancelando, eu estou anulando, eu estou destruindo essa sentença. Eu não vou repetir a história do meu pai. Declare isso. Eu não vou repetir a história da minha mãe, eu não vou repetir a história dos meus avós. Os meus avós, os meus pais podem ter se divorciado, essa sentença, ela não existe sobre a minha vida. Eu posso ter vivido em um lar em que minha família foi problemática, era briga atrás de briga. Essa não vai ser a realidade da minha casa, essa não vai ser a realidade do meu casamento. Eu posso ter vivido em um lar em que a enfermidade, ela fez parte de cada membro da minha família. Essa sentença de enfermidade eu rejeito, ela não vai me acompanhar, ela não vai me atormentar. Eu não vou viver uma vida enfermo, eu não vou viver uma vida enfermo. Eu rejeito essa carga negativa, eu rejeito todo esse peso, eu rejeito essa influência demoníaca, eu rejeito toda essa sentença que tem travado, que tem amarrado a minha vida, todo o peso, todo o sentimento negativo, toda a carga diabólica. Nós queremos repreender agora, Senhor. Vai passando com teu sangue do alto da cabeça, a planta dos pés dessas pessoas, vai passando com teu sangue. O sangue de Jesus tem poder sobre a vida dela. Talvez, Senhor, na empresa dela tem pessoas que têm inveja dela e por conta disso tem feito declarações sobre a vida dela. Ela está cansada, ela está fadigada e ela acha que é normal, ela acha que é cansaço natural, mas é uma carga que está sendo colocada sobre a vida dela. Então eu quero repreender agora essa carga demoníaca, esse fardo, esse jugo, essa sentença. Eu dou uma ordem, caia por terra agora, seja destruída agora, seja destruída agora. Sentenças negativas, se vocês tiveram poder sobre a vida deste povo, hoje nós estamos cancelando sentenças negativas, sejam canceladas, sentenças negativas sejam canceladas. Se você sabe, se você tem a consciência que você liberou uma carga negativa sobre a vida de alguém, se você no momento de emoção, um breve momento em que você perdeu o controle da tua mente, do teu raciocínio, e você liberou algo sobre os seus filhos, sobre alguém da tua família, rejeite, fale: eu quebro, eu cancelo, destruo, desfaço toda sentença negativa que eu tenha liberado contra a minha família, contra as pessoas que eu amo. Não tem poder, não tem peso sobre a minha casa, não tem poder, não tem influência sobre a minha família. Eu não vou viver essa vida nesse nível mais baixo. Senhor, eu quero repreender agora esse nível mais baixo, essa mentalidade, esse mal, essa carga que tem lutado para puxar esse povo para um nível de pobreza, para um nível de escassez, para um nível de sofrimento. Essa não é a tua realidade, essa não é a tua realidade, essa não é a tua realidade. Declare: este é o momento. Se você lembrar de palavras específicas que você ouviu, ou que você liberou, ou você se auto-sentenciou, comece a declarar: rejeito
rejeita, fala: em algum momento eu fiquei em dúvida, eu disse que eu não iria me casar, que eu não seria feliz nessa área, mas eu estou apagando, eu estou rejeitando, eu vou crescer, eu vou crescer, eu vou crescer. Quando você se arrisca em um projeto novo e você diz: foi um erro, é uma sentença que você está liberando. Repreenda, rejeita. Se você se arriscou em abrir a tua empresa, mas hoje ela não está andando do jeito que você espera, e você disse: foi um erro, fale isso: não foi um erro, vai dar certo, eu vou crescer, eu vou prosperar, vai existir uma diferença na minha vida, eu não vou viver essa vida de sofrimento, essa vida amarrada. Os bloqueios vão cair por terra hoje, as amarras vão cair por terra hoje, esse jugo ele vai cair por terra hoje. Eu não estou pedindo, eu estou dando uma ordem: jugo caia por terra, jugo caia por terra. Quando se tornar insuportável, você vai tirar do teu pescoço, você tem que tirar e você tem que arremessar para longe. Não pode mais ter poder sobre a sua vida, não pode mais ter influência sobre a sua vida. Você tem autoridade, você tem um favor. Declare: eu determino o rumo do meu destino, e de hoje em diante a minha vida vai caminhar, as coisas vão caminhar. Eu não vou viver as sentenças que liberaram contra mim, eu não vou viver. Não, Senhor, eu creio que pelo teu poder o meu futuro será glorioso. Eu creio que pelo teu poder a minha vitória ela vai ser grandiosa. Eu vou viver o maior testemunho da minha história de vida. Libere sentenças poderosas sobre a tua vida. Começa a declarar, não pare de declarar. Fale: o meu casamento vai ser um verdadeiro pedacinho dos céus, o meu casamento vai ser o melhor casamento que existe. Na minha casa eu vou viver um tempo de paz. O filho das pessoas pode dar dor de cabeça, mas os meus filhos vão me trazer paz dentro da minha casa. Eu vou viver uma vida à parte, eu vou viver um cenário à parte. Profetize sobre a tua vida profissional, sobre a vida financeira. O que vai acontecer? Quais são as vitórias que você vai receber? Qual vai ser teu faturamento? Começa a liberar: eu sentencio a minha empresa ao sucesso, eu sentencio a minha vida financeira a um grande crescimento, e ainda dentro deste ano eu vou viver uma glória maior. Ainda dentro deste ano a minha vida vai ser completamente mudada. Ainda dentro deste ano reviravoltas vão acontecer. Começa a declarar: o Senhor vai me honrar, o Senhor vai me favorecer. Eu creio que dentro deste ano reviravoltas incríveis vão acontecer. O que não estava caminhando, de agora em diante vai caminhar. Tudo que não tinha dado certo, de agora em diante vai dar certo. Hoje é o dia em que todas as sentenças foram liberadas sobre a tua vida. Tudo aquilo que foi liberado vai cair por terra, e uma nova sentença será liberada. Uma sentença de vitória, é uma nova história, é um novo tempo, é uma vida poderosa, é uma vida incrível, é uma vida incomum, é uma vida extraordinária. Qual que é a marca que vai ficar perante as pessoas? Pelo que você será lembrado? Como causador de dores ou como a pessoa mais respeitada da sua família? Diga isso: a minha vida será uma inspiração, a minha vida será uma inspiração, o meu casamento será uma inspiração, o meu poder de reação será uma inspiração, a força que existe dentro de mim será uma grande inspiração. A minha vida vai ser uma inspiração para outras pessoas. Eu vou ser lembrado pelo casamento abençoado que eu tenho, eu serei lembrado pela vida grandiosa que eu vivo, eu serei lembrado por ser uma pessoa completamente nova, diferente, poderosa. Olhe para cá um instante, por favor. Quem aqui já recebeu uma mensagem no WhatsApp minha? Levanta as mãos, por favor. Já repararam que cada vez que eu mando mensagem para vocês, eu sempre abençoo a vida de vocês? Todas as vezes, sem exceção. E o dia que eu não fizer isso, você me corrige. Eu liberei tanta sentença negativa sobre a minha vida, que é quase, assim, apavorante pensar na possibilidade de voltar ao mesmo lugar. Então o tempo todo eu declaro sobre a vida das pessoas, o tempo todo. Se eu te mandei um áudio, então, no mínimo eu fiz umas 3, 4, 5 declarações sobre a tua vida, no mínimo. Porque eu acredito no poder dessas sentenças que nós liberamos.
A Bíblia não fala que tudo que eu planto eu colho? Se eu libero, o que vai acontecer? Se eu trago essa leveza para as pessoas, o que vai acontecer? Como são felizes as pessoas que fazem do Senhor a sua força. Elas são capazes de transformar lugares secos em fontes de água, de transformar tristezas e sofrimentos em alegrias e bênçãos. Em outras palavras, quando você faz do Senhor a tua força, você pode mudar qualquer realidade. Você pode. Eu acredito que se você entendeu de forma revelada, muitas coisas serão diferentes de hoje em diante. Muitas. O tempo todo nós precisamos orar repreendendo o que vem de fora. Não se iluda. A igreja durante os cultos ora muito. Mas quando não está tendo culto, a igreja está orando pela igreja. O tempo todo nós estamos debaixo de afronta. O tempo todo tem pessoas verbalizando coisas negativas a respeito da igreja. O tempo todo, sobre nós, sobre você. Talvez a pessoa que ela fala com você na tua frente, ela não transfere a verdade que existe no coração dela. Ela vira de costas para você, ela libera. Eu tenho que tomar cuidado com aquilo que eu libero, com aquilo que eu cogito, com a forma como eu falo. Eu por muito tempo, é assim, eu acredito que seja até difícil de acreditar para alguns, mas não estou brincando. Olha a besteira que eu já falei para o meu pai nesse dia ele ficou bravo, gente, ele ficou bravo. Olha, eu acho que eu só não levei um tapa naquele dia, porque ensinar para ele foi mais importante do que dar o tapa. Um dia eu viro para ele e falo assim: pai, eu acho que não existe mulher boa dentro da igreja, pensando no meu relacionamento. Eu era jovem, tá? Deixa eu colocar aqui a imaturidade entre parênteses. Mas ele ficou bravo, porque era uma sentença que eu estava liberando. Eu não disse para ele, mas eu disse para mim mesmo: talvez eu precise de ajuda financeira para o resto da minha vida. Disse. Olha que besteira. Mas quando nós estamos naquele emaranhado de sofrimento, de angústia, acaba saindo e a gente nem vê. Mas aí que está, a partir do momento que eu conheço a verdade, eu preciso ver. Eu preciso estar consciente. E nos momentos de aflição, no momento de aperto, é o momento que eu mais declaro. Pode reparar, se vocês me mandam uma mensagem, se eu já abençoo a tua vida, quando você me vem compartilhar problema, luta, batalha, aí eu começo. Porque eu sei que está precisando mais. Aí eu começo a declarar. Eu acredito no poder da declaração. Salmo 56:4. Sim, colocarei em Deus a minha confiança e ficarei tranquilo. Repita comigo, por favor. A minha vida provará que as promessas de Deus
são verdadeiras, e essa é a sentença que eu libero sobre a sua vida. A sua vida provará que as promessas de Deus são verdadeiras, o teu casamento provará que as promessas de Deus são verdadeiras, a sua vida profissional financeira vai provar o verdadeiro significado de vida em abundância, a tua vida vai provar que Deus é real, que Ele é poderoso, a tua vida, a tua cura, o teu testemunho, a tua vida será grandiosa, incomparável. Você vai crescer, você vai avançar, você vai viver a materialização de cada um dos seus sonhos e projetos. Pais e mães, eu declaro sobre a vida dos teus filhos, os teus filhos serão muito grandes nessa geração, eles vão impactar, eles vão influenciar, o mal não terá poder sobre a vida deles. O que vocês demoraram para viver, os seus filhos vão viver muito antes de você. Os seus filhos viverão uma grande vida, o teu casamento será extraordinário, o teu casamento vai ser marcado pelo amor, pela renúncia, o teu casamento não vai acabar em divórcio, mas em uma união extraordinária. Eu declaro sobre a tua vida financeira profissional, que você vai ser levantado como um grande líder de mercado, na tua área de atuação, não vai existir ninguém como você. Você vai crescer, você vai avançar, as tuas dívidas vão desaparecer, você vai viver uma glória maior. De hoje em diante, tudo que não tinha dado certo, vai dar certo, tudo que não tinha acontecido, vai acontecer, e hoje a tua vida vai fluir, de hoje em diante a tua vida vai fluir. Eu declaro isso em nome do Senhor Jesus, a tua vida vai fluir, a tua vida vai fluir, a tua vida vai fluir, a tua vida vai fluir. Eu declaro, em todas as áreas, você viverá uma grande fluidez. Eu abençoo a tua vida. Repita comigo: eu concordo com essa oração, ligo aqui na terra para ser ligada nos céus, em o nome do Senhor Jesus.